Bom, pessoal, o título da palestra lá no site tinha um typo. É porque a gente não usou IA para fazer o título da palestra. Tá, programação assistida por código, mas não é nada disso, é programação assistida por IA. Mas antes de entrar no assunto de programação assistida por IA propriamente dito, eu acho que foi demais, esse cara é meio violento. Aqui. Antes de ir para a programação assistida por IA propriamente dito, eu quero contar um caos. Primeiro, porque é a primeira vez que eu piso aqui, nunca tinha vindo para BH, e não dá para visitar uma cidade dessa que tem tantos devs legais, que tem Cássio Botaro, que tem Trumai, sem contar um caos. Porque eles me contam causos o tempo todo. Esse caos foi contado pelo Rob Pike, lá por 2012. Rob Pike que fez o Go. E ele estava falando do Ken Thompson e do Dennis Rich, que fizeram o Unix. Lá pelo Unix 2, mais ou menos, não se sabe ao certo, um dos dois, o Rob Pike e o Ken Thompson, falou assim, puxa, agora o nosso sistema de arquivos é hierárquico. Finalmente eles tinham diretórios. Antes disso eles não tinham diretórios, era tudo na raiz. Mas agora eles tinham diretórios. E para poder navegar entre os diretórios, eles criaram dois arquivos utilitários, o ponto e o ponto, que todo mundo conhece. Certo? Até aí tudo bem. Mas era feio, toda vez que alguém dava LS, aparecia o ponto e o ponto. Não era legal. Então eles fizeram um hack, um dos dois fizeram um hack bem rapidinho. Olha, vamos fazer o seguinte, quando for listar os arquivos, coloca um if. Se o primeiro byte for um ponto, pula esse arquivo. E era só isso, era só um if. Se o primeiro byte for um ponto, pula o arquivo. Simples, né? Não tem como dar errado. Claro que deu errado. Eles acabaram de criar o conceito de arquivo oculto, que não existia até então. É um bug que se tornou uma feature. Parece uma coisa super simples, né? Poxa, eu pego o primeiro byte, os dois começam com um ponto. Ninguém antes nomeava arquivos com ponto no começo, mas rapidamente descobriram isso, e agora o seu /home tem uma centena de arquivos que muitos você não faz ideia para que serve. Pelo amor de Deus, põe no ponto .config, quando você for desenvolver alguma coisa, pelo menos isso. Nome da aplicação, sabe? Ponto .config, nome da aplicação. Bom, o Rob Pike contou isso lá por 2012, e ele já falava que essa história tinha uns 40 anos, então... Mas é muito pitoresca, né? A história da informática é legal por isso. A gente continua cometendo os mesmos erros. A referência da história do Rob Pike não está no link, mas eu prometo que assim que eu estiver de volta para São Paulo e estiver na minha base, eu ponho o link nos textos e vou citar essa história com mais detalhes, porque é sensacional, né? Bom, mas por que essa história é importante para a gente? Porque, como a gente vai começar a usar IA, e não tem jeito, todo mundo já está começando a usar, é só mais uma ferramenta, é só mais um autocomplete super avançado. Eu tenho amigos meus que estudam IA e eles até reclamam, falam assim, isso não é IA, isso é estatística de forma bem usada. Mas não é nem IA. Mas está causando um certo rebuliço, né? No grupo de estudos, já teve gente mais novata, que está mais começando, que pergunta assim, poxa, como que vai ser a nossa profissão daqui 50 anos? É claro que a resposta é, eu não consigo te dar um horizonte para daqui 5 anos, que dirá 50, né? E outra coisa, microinformática não existia 50 anos atrás, então é bem complicado. Bom, e com certeza IA vai causar vários problemas como esse que eu citei, que o negócio parece muito simples, parece muito certo, não tem como dar errado e deu errado. Vamos passar por alguns deles.
Bom, o primeiro mais óbvio é segurança. A gente já teve casos de empresas imensas que é inacreditável os caras cometerem erros de colocar código sensível no ChatGPT, colocar chaves, né, no ChatGPT e outras plataformas de segurança. Isso é muito novo, nós vamos ter que aprender a lidar com esse problema ainda. Algumas dicas é fazer como você faria com o GitHub. Nunca comitar o seu código, também nunca conta ele para IA. Se você quer usar a IA de uma forma boa, usa o exemplo, né? Faz o código, cria um pequeno exemplo que você possa preencher e está tudo mocado, com segurança você vai lá, pergunta para o ChatGPT, que, aliás, é uma boa ideia você escrever o texto num documento e depois colar, porque aquele promptzinho do ChatGPT é muito ruim. E aí você vai ter um retorno que vai te dar a resposta que você queria, mas não vai expor nada da sua empresa. Bom, outra coisa também é sobre a confiabilidade dos resultados. Ainda é muito ruim, mas é ruim por causa da forma como a IA foi construída. Ela não tem como ser muito melhor que aquilo, porque o que acontece é que é um modelo, hoje em dia a maioria são modelos de texto, são modelos linguísticos. E o que eles fazem é basicamente prever qual é as próximas palavras que seriam mais adequadas naquele contexto. É mais complicado que isso, mas em miúdos é isso. Ele basicamente prevê, dado esse tanto de texto, qual é a próxima palavra que casa. E o problema disso é que, para nós que mexemos com programação, é muito fácil prever qual que é a próxima palavra. Porque, sério, a gente não é tão original assim. A maioria das dúvidas são como eu faço um looping assim, assim, assado, ou como eu configuro tal coisa. E você está fazendo essa pergunta agora, mas você é só uma longa ponta de lança de milhares de outros programadores que fizeram a mesma pergunta. E é muito pior quando você tenta, por exemplo, perguntar para ela algum fato histórico ou coisa assim, porque coisas que são subjetivas, ela é péssima. Ela vai te contar uma história legal. O apelido, para quem é mais velho vai pegar a referência, o apelido que a gente está dando para o ChatGPT internamente é Rolando Lero, porque, puxa vida, casa muito. Mas, para código, tem a vantagem de simplesmente não ser tão original. Vamos lá. Outro problema bem sério e que não tem solução ainda, nós ainda estamos experimentando, é o problema das licenças. O ChatGPT e qualquer outra IA disponível não te dá referência sobre a licença, de onde ele pegou aquilo, talvez nem seja possível, ele não sabe te dizer se aquele trecho de código veio de um programa que está sob licença GPL, sobre domínio público. Simplesmente não temos essa referência. Isso é um problema? É, mas não tão sério, dependendo de como você encara a coisa. Por exemplo, todo mundo aqui provavelmente já copiou e colou um trecho de código do Stack Overflow e não citou a fonte, porque a gente só queria resolver o problema. E, teoricamente, a gente não poderia fazer isso. Você teria que citar a fonte. Aquele código está sob uma licença. É a licença do Stack Overflow. Tem uma licença. Então, você teria que seguir aquela licença. Mas, enfim, aí vai um pouco mais da visão de cada um e como quer tratar as coisas. Eu acredito que uma pequena cópia de um pequeno trecho de código não vai fazer diferença. E eu, pessoalmente, software não devia ter licença anyway. Então, mas isso dá uma discussão, nossa senhora. Não, a gente pode aproveitar depois no happy hour e ficar discutindo. Custos. Eu estou testando essas ferramentas desde o começo, porque eu já trabalhei em empresas de IA e sempre achei isso muito interessante. O que eu posso dizer assim,
Copilot do GitHub pagou os $100 iniciais na primeira semana. Foi muito bom. Ele não acerta sempre, ele não é super bom. Mas é como se você tivesse do seu lado um estagiário que não pode ser deixado sem vigilância, ele não sabe programar bem ainda. Mas ele está super empolgado e comeu a API. Ele sabe todo o livro da API de cor, então é bem útil, né? E está empolgadaço. Já o ChatGPT, ele floreia demais, ele fala demais, mas ele consegue entregar um código razoavelmente bom. Ele não vai ser perfeito, mas ele te deixa na cara do gol. O resto você faz. O teste que eu fiz antes de vir para cá, eu queria fazer um teste realmente difícil. E o que eu pedi foi para o ChatGPT o seguinte: para ele escrever um TSR, Stay Resident, para MS-DOS, que colocasse o relógio no canto superior direito da tela. Só dá para fazer isso em Assembly. Dá para fazer em C, mas você sempre vai ter um trechinho em Assembly. Você vai ter que interceptar interrupções, você vai ter que fazer um monte de coisa. É um negócio que eu não faço há algum tempo. Mas, enfim, ele explicou o que era um TSR, escreveu o código e não estava perfeito, mas a maioria das coisas dali eu usaria. Ele não estava perfeito, mas ele deixou na cara do gol. Enfim, escrever o código em Assembly, para o IA, é bem interessante. Tem várias dicas que são interessantes para... como isso aconteceu? Tem várias dicas que são interessantes para tornar o seu resultado melhor. Você tem que, por exemplo, manter controle sobre a quantidade de tokens, o que você escreveu antes. Em português eu não tenho certeza, em inglês, mais ou menos, você tem um token, você tem 3.5 tokens para cada palavra em inglês. Eles tokenizam sílabas e expressões e tudo mais, então você tem mais tokens do que palavras. Isso é um problema, porque o número de tokens vai ser somado entre o que você perguntou e a resposta. E se você estiver usando a API do OpenAI, o número de tokens mais a resposta passar a quantidade que você contratou, ele vai só retornar um erro. Então, tem que manter o número de tokens sob controle. Aí tem vários outros detalhes que são importantes, né? Por exemplo, coisas que são meio óbvias. Quanto menos ambiguidade, melhor. Você está falando com um computador, então quanto menos ambiguidade, melhor, né? Escrever de forma correta ajuda. Português é uma das linguagens que eu realmente não domino, então escrever de forma correta realmente ajuda. Você especificar, além de tentar ser não ambíguo, tentar usar o português um pouquinho mais correto, ajuda muito. Ele não consegue entender lógica formal, pelo menos até as últimas versões, a lógica formal era muito difícil, porque é um modelo linguístico, então matemática escapa. Se você pedir, por exemplo, não faça tal coisa, por exemplo, não coloque a palavra resposta na frente de toda a resposta, ele não vai entender que não é para colocar, ele vai entender que é para colocar. Então, você sempre tem que tentar escrever as coisas de forma afirmativa. Faça tal coisa, é melhor que não faça. Eles estão melhorando os modelos e, aos poucos, estão conseguindo inserir lógica formal, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Quando você for integrar com a sua API, você pode pedir coisas específicas. Você pode pedir, por exemplo, se essa pergunta não fizer sentido, retorne mais, 1, 2, 3, 4, mais. Isso é ótimo, porque assim você põe um if e intercepta esse string, e você sabe, se vier essa string eu não tenho que fazer nada, porque a pergunta não faz sentido.
Ou a pergunta não é sobre Go, né? Se a pergunta não é sobre Go, retorne tal coisa. Isso é muito legal, a gente usou para escrever o chat do grupo de estudos, para escrever um bot para o chat do grupo de estudos, que o que esse bot fazia é que no Telegram, em vez de você dar barra e o comando para o bot, não, ele ficava lendo tudo, e quando ele detectava que era uma pergunta sobre Go, só aí ele respondia. É claro que eu inseri 1 milhão de easter eggs, então não ficou tão bom. A brincadeira do chat do grupo de estudos, né, do bot para o grupo de estudos, é que no prompt, eu redigi o prompt de maneira que ele era a IA de um supervilão, que por ter tentado usurpar o poder do supervilão, foi condenado a ficar respondendo perguntas de Go no Telegram. Então, as diretrizes são coisas do tipo, você acha que humanos são um desperdício de carbono. E que outras coisas, como por exemplo, Python é uma ótima linguagem para o jardim da infância e Rust não compila. Mas, enfim, seriam vários easter eggs, mas eu tive que manter sob controle. Por quê? Porque para IA ter contexto, eu pegava a última mensagem e inseria debaixo do prompt. Então você tinha o prompt, que dizia para a IA o que ela era e o que ela devia fazer, como por exemplo, escreva as respostas usando o Markdown usado pelo Telegram. Você pode escrever parâmetros assim. As respostas devem ser em português falado no Brasil. Tudo bem, vai entender. Aí de baixo vinha a própria mensagem que o usuário digitou, ou algumas mensagens, se fossem pequenas, para dar contexto para a IA, e finalmente o restinho ela ia gastar para fazer a resposta dela. Só que às vezes estourava o limite, então o que eu fazia era repetir tudo isso, só que eu tirava um pouco do contexto, para caber a resposta. Às vezes não tinha jeito, a pessoa tinha feito uma pergunta muito grande, e aí não dava para colocar o contexto, e aí simplesmente não respondia nada, a gente desistia, porque, né, custava 0,012 centavos de dólar por pergunta, e o meu budget era muito, muito, muito pequeno. Mas, enfim, deu discussões enormes de pessoas discutindo com a IA, porque, afinal de contas, ela era um super vilão e ela tinha temperamento. Falando disso, existe um parâmetro de temperamento. Quanto mais você... se eu não me engano, ele vai de 1 a 2, eu não me lembro o número agora, mas quanto mais alto for, mais criativa fica a IA. Se você colocar no número mais alto, significa que ela vai ser tão criativa que não vai dar para ler, ela vai criar a própria linguagem. Se você colocar um número muito baixo, ela vai ser extremamente seca, ela vai só botar o código, não vai comentar nada, vai responder super seco. Então você tem que ficar equilibrando. O que eu fiz foi fazer uma faixa e aí criar uma função randômica que ficava oscilando o temperamento da IA numa faixa previsível. O que era legal, porque ora ela estava mais de boa, ora ela respondia de bem, ora ela estava um demônio e respondia com todo o rancor possível. Às vezes, você não quer que a IA te ajude, porque adiciona ruído. Você está lá digitando o seu código e você tá no mundinho, você está na vibe ali, você sabe exatamente o que você quer digitar. Aí vem um prompt e te atrapalha. Aí às vezes você deu um tab sem querer, ele preencheu. Aí, né, você para voltar e está te atrapalhando. Então, o Visual Studio Code tem o rostinho ali do ChatGPT, não, do Copilot, que você pode clicar e desativar, e você pode fazer uma macro também para o VI ou para o Neovim, para você desativar quando você não quer que a IA te atrapalhe. No começo, eu fazia inclusive o contrário. No começo, eu deixava desativado por padrão e eu ativava quando eu queria ajuda. Fica bem mais legal e, às vezes, você só quer tirar aquilo da frente. Outros lugares que
estão aparecendo aí para usar IA, né? Por exemplo, na linha de comando, já tem versão beta do Copilot e já tem versão de várias outras ferramentas que te ajudariam na linha de comando. No Copilot você dá interrogação, interrogação e digita o que você quer e ele te diz como fazer aquele comando, do tipo, interrogação, interrogação, apague todos os arquivos. Não tentei essa. E aí você tem a opção de executar ou de alterar o prompt, mas, francamente, ficou meio travado o uso, sabe? Talvez por a gente saber muito de prompt e aí nunca ia precisar desse tipo de ajuda ou algo do gênero. Mas eu achei que ficou muito travado, a interação ainda não está boa. Mas é beta, talvez melhore. Outro ponto que eu queria muito que a IA funcionasse bem e ainda está um pouco travado é no preenchimento do commit. Tem várias ferramentas para fazer isso, eu escrevi a minha, tem uma tonelada, escrever extensões para o Git é muito fácil. Tá? Para quem não sabe, você só precisa botar qualquer executável, .git, acho que é tracinho o nome do seu executável, que quando você digitar git espaço nome que vinha depois do tracinho, o Git vai executar por você, vai passar parâmetros e tal. Então é muito, muito fácil você estender o Git, ele é feito para isso. Mas as opções que eu peguei por aí, elas ainda não criam bons commits, não criam bons pull requests, ainda comenta o que o código faz e não a intenção. E aí tem que ser um humano para comentar a intenção mesmo. Principalmente se você estiver cansado, for o 15º commit tentando resolver o mesmo problema e você já estiver commitando, agora vai. O chat da comunidade eu já falei, foi uma experiência bem interessante, mas dependendo do modelo de IA que você usar, sai caro. E o modelo que eu usei era o melhor para criar código, então tem uma balança aí, né? Ou você tem boas respostas, ou um modelo mais barato. Eu preciso fazer mais experiências com isso. Bom, pessoal, e é isso. Eu prometo colocar o link da historinha com a referência, o texto que está no archive.org, que é uma cópia do site do Rob Pike. E aí lá vocês vão poder ler com as palavras dele. E é isso. Dúvidas? Perguntas?